Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos como fazer uma tabela que irá mostrar quais contas eu tenho que pagar e o status dessas minhas contas, bem como um gráfico de pizza mostrando todas essas informações reunidas. E esse gráfico ele é totalmente ajustável de acordo com as informações que eu tenho na tabela. Vamos dizer aqui que essa minha conta que está expirada, que é pagar o YouTube, eu jogue ela para o dia 20. Obviamente, ele já mudou o status, ele passou de atrasado para um prazo tranquilo, e se eu vim bem aqui e atualizar, o meu gráfico de pizza vai acompanhar essa tendência. Pois bem, vamos agora iniciar o processo de criação dessa minha planilha. E vale ressaltar, pessoal, que essas duas planilhas aqui, tanto a análise de datas como a base de datas, eu vou deixar disponível no site do EduPad para que vocês possam fazer as posteriores correções, beleza? Essas que eu vou criar agora eu vou deletar para que não fique um arquivo muito sujo, como podemos dizer. Beleza. Primeira coisa, eu vou renomear aqui, eu vou colocar uma base de datas, ok? E nessa base de dados é importante que a gente comece com uma tabela, porque posteriormente todas essas informações que eu encontro na tabela, eu vou fazer uma reunião delas e apresentar de uma maneira mais visual. Então a gente começa inserindo as informações e posteriormente a gente trata as informações. Então, aqui na minha célula A1, a primeira informação que eu vou ter que colocar é o valor, é o nome da minha conta. É qual tipo de conta eu estou falando que irá vencer. Beleza. Posteriormente, na célula B1, a gente vai colocar o prazo dela. Depois, na coluna C, linha 1, a gente vai colocar os dias restantes. Deixa eu só confirmar aqui, galera, se é o mesmo nome. Beleza, só para constar mesmo. Eu vou ajustar aqui o tamanho da minha coluna, dando duplo clique com o botão direito do mouse. E na célula D1, a gente coloca o status dela. Bora dar um Enter aqui. Beleza. Eu preciso transformar toda essa minha linha A1 até a coluna D em uma tabela. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou bem aqui em dados não, perdão, inserir, eu vou selecionar tabela e eu vou dizer que a partir dessa seleção que ele fez previamente, vou até esticar um aqui só para margem de segurança, só para eu ter aonde inserir os meus dados, todas essas células correspondem à minha tabela. E eu vou dizer também que a minha tabela tem cabeçalhos para que ele possa descontar logo das células A1, B1, C1 e D1. Vou dar um OK. E perceba aqui que ele acabou criando essa minha tabela, beleza? E aqui eu posso renomear também o nome da minha tabela. Bora colocar aqui base de datas. Opa, ele não aceita espaço. Base underline datas. Bora ver? Agora. Agora ele aceitou. E bora iniciar inserindo a primeira conta que eu tenho que pagar. Bora dizer que seja a conta de luz. Dá um Enter aqui. Vou ajustar o tamanho, dando um duplo clique. Na verdade, eu vou ampliar um pouco mais. Beleza. O prazo, bora ampliar. Bora colocar que eu tenho que pagar essa conta até o dia 13 de 11 de 2025. Vocês podem modificar a data de acordo com a data que vocês têm aí. Eu estou colocando dias próximos do dia 10 do 11, justamente porque eu quero que o status modifique de acordo com a data, mas vocês podem modificar de acordo com a data que vocês estejam assistindo o vídeo. Beleza. Aqui, ele automaticamente já reconheceu o formato data, mas caso isso não acontecesse, vocês tinham que vir bem aqui nessa minha coluna B, selecionar toda ela, pressionando o botão direito do mouse e modificando de formato geral, aqui na minha janelinha de número, para data abreviada, beleza? Então, todas as outras células da coluna B1 agora serão reconhecidas como datas. Tá. Como é que eu faço para saber os dias restantes com base na data de hoje? Aí eu tenho que inserir uma formulinha que é bem simples. Eu vou dar um igual, eu vou selecionar a data na qual eu estou falando, que seria essa do prazo, e eu vou subtrair da data de hoje. Então, eu escrevo simplesmente hoje. Ele até deixou pré-selecionado aqui. Retorna a data de hoje formatado como uma data, tá? Vou dar um duplo clique. Eu vou fechar esse meu parêntese do hoje e vou dar um Enter, beleza? Só que olha só que interessante, pessoal. Perceba aqui que ele me retornou um número que não é a quantidade de dias que restam, mas basicamente ele me jogou uma data crua. Então eu tenho que selecionar toda essa minha coluna C1 e modificar aqui na minha janelinha de número. Vou colocar aqui número mesmo, tá? Aqui ele me deu duas casas decimais, eu vou querer sumir com essas duas casas decimais.
beleza? Então vou bem aqui, clico nesse botãozinho aqui. Perfeito. E o status, eu vou ter que criar uma formulinha que é uma sucessão de sis, tá? Não é o mais ideal desse mundo, mas por hora já atinge a finalidade do nosso curso no momento. Então eu vou criar um si, tá certo? E como é que eu vou fazer essa divisão do status? Eu vou inicialmente dizer que se os meus dias restantes forem menores que zero, o que isso significa? Que com base na data de hoje, o meu prazo ele é menor do que a data de hoje, o que significa que a conta venceu. Então, nesses casos que o prazo ele é menor do que o dia de hoje, eu digo que a minha conta expirou. Então, vou clicar, vou escrever aqui se, abre parêntese, se os dias restantes forem menores do que zero, o que isso significa? Significa que a minha conta expirou. Então, vou abrir um parêntese e digitar o texto expirou. É sempre importante, galera, que quando vocês querem que apareça como retorno nessa minha coluna um texto, vocês coloquem entre parênteses, senão a fórmula vai dar erro. Então, se ele for menor do que zero, a minha conta expirou. Caso contrário, se ele não for menor do que zero, bem, a próxima hipótese é que ele seja igual a zero. Então, hoje coincide exatamente com o prazo do vencimento da minha conta. Então, vou adicionar de novo um C. Abre parêntese. Se não é menor que zero, então significa que os dias restantes é igual a zero. E se é igual a zero, eu quero que ele me retorne urgente. Urgente. Vocês podem colocar outro texto de acordo com a vontade de vocês também, pessoal. Podem colocar vence hoje, assim por diante. Se não é menor que zero e não é igual a zero, significa que eu ainda tenho um prazo para pagar essa minha conta, ou seja, ela vai vencer em breve. Então, adiciono novamente um se. Dá um duplo clique aqui. E eu vou dizer que, se não é menor que zero, não é igual a zero, então os dias restantes elas são menores que 3. Eu vou definir aqui como 3 como o prazo que a conta vence em breve, mas vocês podem colocar 2, 5 e assim por diante. Bora colocar aqui 3 de início. Então, se ele é menor do que 3, eu vou dizer que ele vence em breve. Fecha parênteses. Se não é menor que zero, se não é igual a zero e não é menor que 3, então quer dizer que ela é maior do que 3. Então, para esses casos, eu vou dizer que a minha conta vence tranquilo. Eu tenho um bom prazo para pagar ela. Beleza, agora está na hora de fechar os meus parênteses. Esse parêntese preto aqui fechou esse meu primeiro se. Esse vermelho fechou esse meu outro condicional se. E se eu der mais um, ele fechou todos os sis. Se eu der um enter, oh, errei. Não é tranquilo, não, é tranquilo. Tranquilo. Aqui, como ele definiu que são 3 dias, e todos aqueles que são menor que 3 dias é definido como tranquilo, então meu status é tranquilo. Bora modificar aqui para menor que 4. Aí já mudou o status, já está dizendo que aqui em breve a minha conta vai vencer. E eu posso ir brincando, pessoal, adicionando outras contas aqui. Para dizer que eu tenho conta de autoescola, para quem dirige aí. Tá certo. Aqui eu vou ter que escolher uma data, né? Eu vou dizer que ela vai vencer no dia 16/11 de 2025. Tranquilo, né? Tranquilo o vencimento. Beleza, sem problema algum. Ah, tá, galera. Vocês perceberam aqui? Eu vou adicionar um outro valor. Vamos dizer que seja uma conta de água, né? Aqui ficou um dia muito esquisito, né? Porque aqui ficou vazio. Então a gente pode colocar um condicional para isso não ficar muito feio, né? Se isso... Opa, opa, calma lá, meu patrão. Se essa minha célula aqui for vazia, então me retorne um valor vazio. Caso contrário, você pode fazer essa subtração. Pronto, já assumiu aquele valor esquisito. Mas isso é somente por questões estéticas. Assume-se que toda vez que você vá colocar um valor aqui de conta, obviamente você vai inserir uma data para essa minha conta. Bora dizer que essa minha conta de água vence no dia 10, que seria hoje, né?
E bora colocar mais um valor aqui que já venceu. Conta, vamos colocar pagar o YouTube. E eu vou dizer que essa minha conta venceu já. Vou dizer que foi dia 5 eu não paguei. Dá um Enter aqui, expirou. Com base nessa minha tabelinha, e percebam que conforme eu vou colocando contas, ele vai criando linhas automaticamente. Então, eu não preciso ficar esticando fórmula aqui. Com base nessas informações que eu já inseri, eu quero criar um gráfico para mostrar de maneira mais visual, né? Então, eu vou bem aqui criar uma planilha nova e eu vou colocar AD, só análise de datas mesmo. E aqui eu queria introduzir para vocês uma ferramenta que seria a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é uma maneira muito prática de vocês pegarem todas essas informações em tabela e tratar elas de acordo com a necessidade de vocês. Aqui eu vou dar uma breve amostra de como ela funciona e nos próximos projetos a gente pode aprofundar cada vez mais, tá certo? Então, como é que a gente cria essa minha tabela dinâmica? A gente pode vir bem aqui em inserir, tá? Vou clicar aqui nessa minha aba de tabelas em tabela dinâmica e ele automaticamente vai me pedir um intervalo, tá certo? Eu vou selecionar o intervalo dessa minha tabelinha aqui. Olha, ele automaticamente reconheceu o nome que eu coloquei para minha tabela, que seria a base datas. Eu vou querer que ele crie uma planilha existente, vocês podem selecionar a opção nova planilha, que ele automaticamente cria uma nova, mas como eu criei uma exclusiva, que seria essa AD, eu vou clicar nela. Beleza. Opa, por que não foi? Porque faltou selecionar a célula que eu vou imputar isso. Pronto, pronto. Já criei a minha tabela dinâmica aqui, tá? E eu vou ter que selecionar algumas informações para criar um resumão daquilo que está presente na minha tabela, tá? Então, quais são essas informações que eu quero criar um resumão? Eu quero aqui nas minhas linhas que exista qual é o status dessa minha conta, beleza? Então, eu vou apresentar aqui nas minhas linhas o status em breve, expirou, tranquilo e urgente, com base naquelas que eu encontro na minha tabela. Perceba aqui que eu não consigo encontrar. Não, não, eu coloquei todos os status possíveis, então não tem problema. Mas se faltasse algum status, por exemplo, não tivesse tranquilo aqui, automaticamente na minha tabela dinâmica não existiria tranquilo. E aqui nos valores eu vou dizer qual é o valor que eu estou interessado em contar. Então, estou interessado em contar o status. Tá? Então, tenho uma conta que expira em breve, uma que já expirou, uma tranquila e uma urgente. Bora só adicionar aqui mais uma. Pagar. Ainda não coloquei academia não, né? Academia. E eu vou dizer que ela vence. Eu vou dizer que ela já expirou. Vou dizer que o cara é inadimplente aqui, gasta tudo. Vou dizer até também que ele deixou de pagar o cartão dele. Tá endividado ele. Pisou na jaca. Dia 1 do 11. Não pagou, vai ficar com o nome sujo sim. Beleza. E aqui vocês podem perceber que, poxa, não modificou nada, né? Continua como estava antes, porque vocês têm que atualizar manualmente, né? Então vocês vão bem aqui, clicam com o botão esquerdo no mouse e clica aqui em atualizar. Aí automaticamente ele já modificou o valor para 3 contas expiradas. Tá certo. Feito isso, já tenho um resumão aqui da minha tabela e eu preciso criar um gráfico com base nesse meu resumão, que é a minha tabela dinâmica. Então, vou bem aqui nessa aba, análise de tabela dinâmica, e eu crio um gráfico dinâmico. E aqui ele já vai me dar uma sugestão de qual tipo de gráfico eu estou interessado com base nessa minha tabela dinâmica. Perceba aqui que até eu tenho os campos, né? Em breve, expirou e assim por diante. Aqui, como eu estou interessado em um gráfico de pizza, seleciono o gráfico de pizza. Vou dar um OK aqui, né? E ele criou para mim um gráfico de pizza baseado na minha tabela dinâmica. Aqui eu vou renomear, vou dizer que o nome não é total, é status, beleza? E eu vou mudar a cor. Eu vou dizer que aquelas contas que expiraram, bora clicar aqui no botão direito do mouse, e eu vou dizer que o preenchimento dele é um vermelho. Não, vou colocar um vermelho sangue aqui, bem cruel. Acho que estão tranquilas, eu posso botar verdinho. Ah, eu vou clicar aqui só uma vez, pessoal, para dar um erro de propósito para vocês. Ó, tá vendo que agora todo o meu gráfico verde, vou dar um Ctrl Z aqui. Por que isso aconteceu? Perceba aqui que ele tem 5 pontos no total. Isso significa que ele selecionou todos os setores. Eu tenho que dar um clique, 2 cliques para que ele selecione só essa minha fatia da pizza. Vocês podem ver esses meus 3 pontinhos aqui, né? Então, o tranquilo que é cinza passa a ser verdinho, tá? O urgente eu vou mudar para um vermelho.
Dois cliques de novo em cima do setor que eu estou interessado em mudar a cor. E bora ver qual é que tem que mudar. Em breve eu vou colocar um amarelo aqui, né? Uma cor de atenção. Um laranja tá bom. Beleza. E como eu mostrei anteriormente na abertura do vídeo, se eu colocar mais uma conta, pagar. O que que lhe faltou pagar aqui? Luz, água, pagar supermercado. O cara compra comida no crédito aqui. Bora dizer que ele também deixou. Não, não, calma lá, né? Atrasou não, né? 16/11. Tem um prazo confortável para ele. Falta 6, tá tranquilo, beleza? Eu vou aqui clicar em atualizar. Automaticamente ele já modificou essa minha fatia de pizza, beleza? Tá certo. Ah, e aqui ele modificou a cor. Não é para modificar a cor, não, meu amigo. Deixa no vermelho sangue mesmo. E é isso, pessoal. A aula de hoje é só e até a próxima aula. Valeu, pessoal, pela atenção. Tchau, tchau.